Viva, seja bem-vindo. Estamos aqui reunidos para mais um ciclo de conversas Terra a Terra, uma iniciativa do Expresso e da Associação dos Jovens Agricultores de Portugal. O meu nome é Sara Tainha, sou jornalista da SIC e da SIC Notícias e tenho o prazer de estar aqui convosco, mais uma vez, para falarmos sobre o futuro da agricultura em Portugal. Já têm sido muitos os temas, temos estado a abordar o que de bem se está a fazer no setor, mas aquilo também que falta melhorar. O tema que nos traz aqui hoje é a transição agroenergética. Com a evolução do setor agrícola ao longo das últimas décadas, vemos que os agricultores estão e bem, cada vez mais sensibilizados para estas questões da energia. Por um lado, como é que se pode otimizar para o lado do negócio, mas também pela ótica do ambiente cada vez mais importante. Como é que, no final, se pode aumentar a eficiência energética na produção alimentar? Como é que se podem incorporar as energias renováveis? Tornou-se um desafio gigantesco e uma meta para o setor no geral. Vamos saber como é que se pode lá chegar com a ajuda de Miguel Neto, diretor da Nova Information Management School e presidente da Lisboa Inova, Agência de Energia e Ambiente de Lisboa. Muito bem-vindo. Muito bom dia. Senhora. Obrigada por estar connosco. E também a nossa comentadora Aline Oldobovic. Aline, muito obrigada também por estares connosco. Obrigada. Mas antes da nossa conversa, da nossa análise, vamos chamar Firmino Cordeiro, diretor-geral da AJAP, para nos dar uma contextualização do tema. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom, muito bom dia, é mais uma vez um gosto, um prazer estar nestas conversas terra a terra. Hoje com um tema muito pertinente também, dentro do elenco dos temas que nós selecionamos para estes desafios. São desafios que se prendem com a União Europeia, desafios que se prendem com o nosso país, com a nossa estratégia, mas também com preocupações à escala mundial. Para esta conversa, digamos assim, temos um ilustre convidado, o professor Miguel Neto, também um homem que já colaborou com a AJAP em vários eventos ao longo da nossa pequena, já longa história, e também a comentadora a doutora Aline, é um prazer tê-la de novo entre nós. Esse trabalho da AJAP e do Expresso, com a apresentadora que toda a gente conhece nestas andanças. Bom, falar de energia é um tema delicado, é um tema caro, desde logo caro, e cada vez é mais caro, portanto, e os custos de energia que nós temos vindo a verificar refletem-se em todas as atividades, refletem-se no nosso dia-a-dia e, obviamente, refletem-se neste setor. A melhor maneira de conseguirmos vender produtos mais baratos, chegar ao mercado com produtos mais baratos, é reduzir ao máximo os custos de produção. E desde logo a energia em todas as atividades industriais, até no escritório, até nos equipamentos que todos nós usufruímos, é fundamental esta mesma redução. Então, aliado a tantas preocupações que nós hoje temos e que fazem todo o sentido, são preocupações dos nossos dias, para os nossos filhos já, para os nossos netos e para todas as gerações vindouras, a questão das alterações climatéricas, a questão de todas as mudanças que se estão a verificar em torno deste grande tema, que nem pode ser tabu, nem pode ser, portanto, é quase tema de carteira, de post-it, é tema que nos vai preocupar todos os dias da nossa vida, porque efetivamente temos de o solucionar e temos cada vez mais de impulsionar os decisores políticos, e não só, para que tomem as decisões certas, para que mudanças efetivamente sejam implementadas. A dependência tão grande, tão colossal que nós hoje ainda temos dos combustíveis fósseis arrasa completamente todas as teorias e mais algumas de como fazer e de como ser mais eficiente. Eu acho que é por aqui que nós temos de começar e temos de criar alternativas, e elas já existem, elas estão estudadas. Agora parece que tudo parece mais difícil, parece que tudo é mais caro, indo pelas energias alternativas. Eu não sei se eu acho que nós efetivamente ainda não colocamos mãos à obra de uma forma intensa, de uma forma subejamente marcante, para que as pessoas não tenham dúvidas sobre o quão importante é
sermos cada vez mais independentes desta fonte de energia que é os combustíveis fósseis. A agricultura, obviamente, que só representa 3% dos consumos de energia no contexto nacional, mas 81% é combustíveis fósseis, é o gasóleo agrícola, o diesel para os nossos tratores e outras máquinas e equipamentos. Depois, associado a isto, temos a energia elétrica também que está cada vez mais cara. Porquê? Porque também as alterações climáticas mexem com a água, mexem com as captações, mexem com as capacidades das barragens. E temos outras fontes de captar, de sermos mais autossuficientes em energia elétrica. Eu acho que é disto que o professor se vai concentrar nestas conversas terra a terra. Já se faz, há agricultores nacionais, há alguns programas no passado recente, associados até ao PRR, que tentaram e deram algum contributo, mas não se fazem omeletas sem ovos. É preciso ter meios financeiros nestas coisas, porque senão. Porque a adesão foi boa, mas o montante financeiro à disposição não chegou para as expectativas. Tivemos programas para painéis fotovoltaicos a apoiar o setor agrícola. Eu próprio aderi na minha exploração, mas podíamos ter feito mais ainda, porque estamos a poupar para o país e para o mundo, e isso é extremamente importante. É mais importante do que propriamente aquela questão de dizer, é um projeto. Não, são projetos extremamente importantes, são projetos de futuro, e nós próprios, dentro do nosso pequeno espaço, da nossa exploração, dos nossos telheiros, digamos assim, dos armazéns, dos equipamentos, podemos ter painéis fotovoltaicos a fazer esta mesma conversão. Portanto, era esta a nota introdutória que eu vos queria deixar. Desejo-me um programa, porque tenho a certeza que o vai ser. Muito obrigado. Firmino Cordeiro, muito obrigada, e vou aproveitar já estas dicas para começarmos a conversa. Professor Miguel Neto, então vamos diretos à questão. Como ouvíamos, o gasóleo agrícola representa 81% do total do consumo. Porquê é que isto ainda temos este número? É de facto mais caro utilizar energias alternativas e energias renováveis na agricultura? Bom, para enquadrar também um bocadinho, e obviamente que temos este número do consumo de gasóleo agrícola, mas eu julgo que temos que olhar para o desafio da transição energética na agricultura de uma forma mais ampla e mais holística. E porquê é que eu digo isto? Porque se nós pensarmos num primeiro momento em energia, obviamente que nós pensamos logo em gasóleo, pensamos logo em eletricidade, mas se nós pensarmos no seu todo, nos diferentes fluxos de energia no âmbito da atividade agrícola, são dois dos vários que nós temos, porque eu poderia acrescentar, por exemplo, a energia química, que está incorporada em todos os fertilizantes, que mais uma vez contribui para custos mais elevados da produção agrícola. E assim sucessivamente, ou seja, a energia mecânica, tudo isto contribui para um desafio muito grande. Sendo certo que o combustível, os fósseis, no caso concreto do gasóleo agrícola, tem aqui um papel muito importante, do meu ponto de vista, nós temos que também, nesta visão holística, tentar resolver um problema olhando para as várias componentes. Porquê? Porque nós já não temos forma de ter uma espécie de uma bala de prata que é, não, eu vou fazer isto e resolvo todos os problemas. Não. Vai ser uma solução integrada e complexa que vai permitir dar este salto. E eu explico o que é que quero dizer com isto. Nós temos, mesmo à escala europeia, a ambição de em 2050 sermos um continente europeu, e aqui quando digo continente europeu estou a falar da União Europeia, neutros em carbono. E isso, sermos neutros em carbono, não é apenas os combustíveis fósseis na sua utilização para a mecanização, para o gasóleo agrícola, que vai resolver isso. Há um primeiro momento que é muito importante, que é nós apostarmos na eficiência da produção. E, portanto, nós temos, ainda hoje, apesar de inúmeros avanços que foram já feitos pelo setor agrícola, uma enorme oportunidade de aumentarmos a eficiência. E quer isto dizer o quê? É nós garantirmos que usamos apenas, no caso do gasóleo, o gasóleo estritamente necessário para cumprir o nosso objetivo. E isto quer dizer o quê? Quer dizer que nós, hoje nós falamos muito
na agricultura de precisão, na agricultura inteligente, temos aqui um drone nas nossas costas, mas que basicamente o que está a fazer é aumentar a nossa capacidade de recolher dados para nós podermos tomar decisões mais informadas e conseguirmos ser mais eficientes nos processos produtivos. E a inteligência artificial aí também Exatamente, tem um caminho. enorme espaço de oportunidade e já começou a entrar também no setor agrícola. Mas esta mudança, digamos assim, de paradigma de gestão e de planeamento da agricultura vai-nos permitir obter ganhos de eficiência na utilização dos fatores de produção e impactos na maior sustentabilidade das opções que são tomadas também na atividade agrícola. Porque isto vai levar-nos a nós conseguirmos fazer uma espécie quase de agricultura de acupuntura. Portanto, nós só usamos os fatores estritamente necessários no espaço e no tempo, de acordo com as necessidades e com o resultado que nós queremos obter. Mas para os agricultores será mais caro? Mas há uma realidade que é inquestionável, que é o custo da energia, das energias fósseis em particular, e mesmo da energia elétrica, que agora já começou a abrandar um pouco, mas que aumentou de facto bastante o preço, é incontornável. Mas se eu tiver iniciativas no campo da eficiência, eu vou conseguir reduzir as necessidades de energia que tenho para praticar a mesma agricultura. E isto vai desde, quando eu referi gestão e planeamento, não foi por acaso. No planeamento, nós vemos muitas vezes investimentos que são feitos subestimando as necessidades da própria atividade. O que vai fazer que, para cumprir a mesma atividade, nós vamos desgastar mais energia do que aquela mínima que nós necessitávamos para a atividade. E depois, na gestão do dia-a-dia, tomar as melhores opções. Nós estamos a dizer que o preço da energia aumentou. Mas também é verdade que há momentos em que a energia chega a ser transacionada no mercado a custo zero, porque não há procura. E o sistema, na sua totalidade, não tem capacidade para armazenar a energia. E o que acontece muitas vezes é que nós mandamos eletricidade para a Espanha a custo zero e é transacionada no mercado ibérico. O que é que isto quer dizer? Nós, na agricultura, temos uma característica que faz com que a agricultura esteja muito próxima de conseguir fazer uma transição suave da economia linear para a economia circular. Porque eu posso usar o solo como uma bateria de energia para armazenar. Eu posso usar as charcas e as barragens como reservatórios de armazenamento de energia. Quer isto dizer o quê? Eu, na realidade, posso regar e usar o sol para armazenar a água quando a eletricidade está no mercado ibérico a custo zero. Posso fazer bombagem e colocar a água sob pressão em momentos em que a eletricidade me custa zero. Se eu tiver a informação, se eu conseguir gerir a informação na minha exploração e tomar as decisões com base em informação e com inteligência artificial. Lá está, a informação aí ganha toda uma nova importância. Aline, também para juntarmos à nossa conversa a questão, as causas do ambiente, agora temos falado muito dos ativistas climáticos que têm mostrado o seu desconforto muitas vezes em relação à agricultura, culpam muitas vezes a agricultura. Sustentabilidade, ambiente e agricultura podem ou não, afinal, andar de mãos dadas? Podem e devem, mas agora queria acrescentar ao que disse o Sr. Professor. Deu um exemplo fantástico da relação da questão da água, mas é preciso haver água para poder fazer os reservatórios. E o que nós temos verificado é que, nos últimos tempos não tanto, tem chovido. Mas o Algarve, por exemplo, ficou com grandes problemas, graves problemas, uma grande seca. Isso tem a ver também... Pode e deve, Sr. Professor. Então vou responder à provocação. Bom, e se calhar começando pela Sara, eu partilho da firme convicção que os agricultores são os protetores da paisagem, do mundo rural e os principais interessados na sustentabilidade. E, portanto, isso é só aqui o meu ponto de partida. Relativamente ao desafio que coloca, mais uma vez, eu há pouco, quando referi o planeamento e a gestão, o exemplo da falta de água no Algarve é um paradigma da ausência de planeamento. Porque Portugal não tem falta de água. O Algarve é que tem falta de água. E, portanto, se nós planearmos e conseguirmos gerir de forma eficiente um recurso extremamente escasso, que vai ser cada vez mais escasso,
e, portanto, tem Sim. de ser usado da melhor forma possível. Nós devíamos olhar para o país no seu todo e garantir que fazíamos esse planeamento. Sim, sendo verdade que nós temos, obviamente, oportunidades de melhoria na utilização desse recurso, que vai ser um problema, inquestionavelmente. Agora, dizer que temos falta de água no Algarve é verdade, mas não temos falta em Portugal, como vemos agora, por exemplo, o Alqueva, nunca se pensou, quando o Alqueva foi construído, os arautos da desgraça e os pessimistas diziam que nunca íamos conseguir encher o Alqueva e já o enchemos várias vezes. Sim, mas também sabemos que a tendência a nível global é exatamente para haver escassez de água doce, não é Exatamente. verdade? E, portanto, se calhar processos como a dessalinização, que nós falamos ainda há uns programas atrás, é talvez uma das vias. Mas para voltarmos à questão que a Sara colocou, relativamente aos, enfim, ativistas climáticos e se há possibilidade ou não de haver uma ligação entre isto tudo, nós também temos que ver uma questão histórica. Nós estamos a passar, e estamos hoje a falar sobre a transição agroenergética, mas isto é um problema cíclico. A história repete-se, não com os mesmos intervenientes, mas com as mesmas necessidades. Porque, por exemplo, nós sabemos que no século XIX, com a Revolução Industrial, tivemos que mudar da madeira para o carvão, no século XX do carvão para o petróleo e as energias fósseis, e agora temos necessidade urgente de mudar das energias fósseis para as energias renováveis. Tem sido caro, com certeza, mas também sabemos que entre 2010 e 2023 desceu em 83% o custo das energias renováveis. Portanto, é uma aposta que se tem que fazer. Que custa, que é difícil. Nós vemos, por exemplo, há uma necessidade ainda superior relativamente à utilização do gasóleo agrícola. Como transformar, se até os carros que agora se estão a fazer essa transição para carros elétricos, ainda a tecnologia não está completamente avançada e sustentável o suficiente na mesma linha de evolução que os outros carros, e eu estou a falar nomeadamente da questão das baterias. O que é que se faz com as baterias quando elas já não conseguem ser utilizadas? Portanto, se calhar, a questão tem que ser vista do ponto de vista mais abrangente, porque nós estamos a ligar várias estruturas, desde a ciência, e aqui a universidade é fundamental para a investigação, até à questão dos dinheiros que podemos aproveitar, como os PRRs, etc. E daí a questão governamental é fundamental. E, claro, obviamente, os agricultores, que no fundo são eles que sabem os problemas que enfrentam a terra, um pouco mais, enfim, a nível prático, e haver esta ligação de ciência, instituições governamentais e quem está com a mão na terra. Haver um trabalho conjunto. E já te vou perguntar o que é que o Governo e o que é que os fundos europeus podem fazer neste caminho. Sim. Professor, já há pouco nos dava alguns exemplos, mas consegue-nos dar exemplos concretos do que é que os agricultores portugueses fazem nesta altura sobre esta questão da transição agroenergética? Os exemplos que eu dei não são exemplos fictícios, são exemplos reais. Já há agricultores hoje que monitorizam, que têm painéis solares, produzem energia na exploração, a energia que não consomem vendem para a rede, monitorizam o preço da energia no mercado e regam quando o custo da energia é zero. Ou fazem outras operações agrícolas que exigem energia elétrica nos momentos em que a energia é zero. Isto não é ficção, é uma realidade. Assim como nós estamos a falar muito do gasóleo, estamos a falar da eletricidade. Mas estamos a falar apenas das grandes explorações ou também nas pequenas explorações? Não, obviamente que até à data, até face ao custo das tecnologias envolvidas, é preciso uma capacidade de investimento elevada. E aí poderiam existir iniciativas públicas para minimizar esse aspecto, porque muitas vezes, nomeadamente nestas questões dos investimentos em painéis fotovoltaicos, o reembolso é após o investimento. E neste caso, tendo a certeza que o projeto é viável economicamente, podia-se inverter
as etapas. Mas dito isto, e há outro aspecto que é fundamental, que é mesmo esta ideia da agricultura inteligente, a tomada de decisões baseadas em dados e na nossa capacidade de tirar partido da tecnologia disponível, da ciência dos dados, da inteligência artificial, também exige competências dos próprios agricultores. Mas isso, do meu ponto de vista, tendo em também conta é um que temos espaço um de setor oportunidade. altamente envelhecido. Isso é verdade, mas mesmo o setor agrícola nós também devemos olhar para ele e perceber que nós temos, digamos assim, uma parte desse setor, que é esse setor agrícola envelhecido, de pequena dimensão, com dificuldade em garantir rendimentos que sustentem a própria economia familiar, mas depois temos uma agricultura empresarial. E, portanto, nós, mais uma vez, nós não podemos tratar tudo por igual, porque não é tudo igual. Mas isto é um momento também de oportunidade para organizações como a AJAP, porque a AJAP pode ter esse papel. A AJAP pode, e já tem hoje, com inúmeros serviços técnicos de apoio aos agricultores, em que consegue tirar partido do melhor conhecimento, da melhor tecnologia e fazer essa last mile, que é fazer com que agricultores que não têm a capacidade financeira, não têm a capacidade, as competências necessárias, para poderem eles também fazer a dita transição agroenergética. Aline, então que papel é que tem que ter o Governo e que tem que ter os fundos europeus no meio disto? Bom, o Sr. Professor, que ainda por cima foi Secretário de Estado, poderá falar um pouco até melhor do que eu sobre esses assuntos. Mas antes de irmos aí, outra provocação, é muito importante realmente fazer usar a inteligência artificial e utilizar todas estas ferramentas mais modernas, mais tecnológicas, mas há aqui um problema. É que muitas delas têm que ter, forçosamente, acesso à internet. E nós sabemos muito bem que o nosso país, a nível, principalmente no campo, no nível agrícola e no nível do interior, não tem grande acesso à internet. Portanto, a grande dúvida aqui, independentemente de termos fundos europeus ou investimentos do governo, há aqui uma falha enorme para rentabilizar todas estas ferramentas, que é o acesso à internet. Portanto, no fundo, acabamos por ter quase uma alta tecnologia, mas que não pode ser aplicada porque vivemos de uma forma quase medieval. Como conjugar isto e como é que, a nível governamental, tem que se olhar para estas questões, não é? Quer responder à provocação? Não respondo. Não é uma provocação, é uma oportunidade. Porque normalmente nós precisamos de três coisas para cumprir um bocadinho esta ambição, esta ideia que eu estou a partilhar. Eu já tinha referido os dados e as competências e faltava a conectividade. Como muito bem disse, isso é um problema e, na realidade, até nem precisamos de sair muito das cidades para ter esse problema. Há locais da costa portuguesa, há estradas nacionais que não têm cobertura de internet. Não têm dados e nem sequer conseguimos fazer uma chamada telefónica em algumas situações. Dito isto, sendo isso inquestionável, e depois também não sei se repararam, quando normalmente se fala em cobertura de internet e se diz que já alcança 90 e não sei quantos % de cobertura, estão a falar de pessoas, não estão a falar de território. Portanto, aquilo tem sempre uma nuance e a nuance é essa. No entanto, quer com o leilão do 5G, quer com o PRR, já está em curso um programa de cobertura do território nacional com conectividade. Certamente não será 5G, até porque não é isso que está em causa, nós não precisamos ter 5G em todo o país, mas as chamadas zonas brancas está previsto serem cobertas em todo o país. Portanto, eu espero que isso seja resolvido, porque isso inquestionavelmente é um problema para nós podermos, tudo o que estávamos aqui, o que eu tenho estado aqui a dizer, pressupõe que tem que existir acesso à internet. E eu até vou mais longe, porque até já fui um dos autores de uma petição pública sobre esse tema, porque aos dias de hoje, basta nos lembrarmos quando foi da Covid, que todos nós acho que vimos aquela fotografia da miúda que tinha que ir para cima de uma serra para conseguir ter internet, para ter uma aula. Isto já não é só um problema do setor, isto quase que devíamos ter nos direitos humanos, à escala global, o acesso à internet, porque é eventualmente aos dias de hoje o maior elevador social que nós cria enormes desigualdades. Que cada vez aumenta mais a dita fratura digital e isso tem consequências. Porque hoje em dia nós aprendemos
com o acesso à internet. Não é? Sim. A quantidade de recursos que temos ao nosso dispor é absolutamente extraordinária. Isto é muito bonito, Sr. Professor, mas em quanto tempo é que essa cobertura vai ser, está prevista? Isso é o nosso problema eterno entre a decisão e a execução. Pois. E portanto, mas eu acredito... Teoricamente, mas será funciona, rapidamente, porque não é tecnicamente, isto não é um problema técnico, é mesmo um problema de decisão de investir na infraestrutura. E portanto, eu acredito que isto poderá ser ultrapassado rapidamente, mas também acredito que é necessário manter a pressão para que isso não seja deixada para trás, porque vai fazer toda a diferença. E essa pressão tem que chegar de onde? Dos próprios agricultores? De todos. Eu ia dar um exemplo que não tem nada a ver com a agricultura. Tem a ver com turismo. Eu conheço um episódio de um operador que estava feliz e contente porque tinha descoberto um novo mercado, que era turistas norte-americanos com elevadíssimo poder de compra, que queriam fazer turismo de natureza em Portugal. E, portanto, ele preparou um programa que era fantástico. Ele já estava a ver, já estava a fazer contas, e, portanto, estava a pensar, eu vou ficar rico, e eles queriam ir para o Gerês. E depois veio a lista de requisitos da agência de viagens norte-americana. Qual era um dos requisitos? Acesso à internet e conectividade. No Gerês, e, com portanto, certeza. Não, já não vieram. Acabou o negócio, não houve negócio. Pois. E, portanto, não é só a agricultura. O problema da conectividade é um problema de segurança, é um problema para o turismo, para a proteção civil, para a agricultura. Quer dizer, Claro. para qualquer empresário que se queira instalar, hoje toda a gente diz, não é, que temos os nómadas digitais que se querem instalar em qualquer ponto do país. Se não houver internet, não há nómadas digitais. E isso também pode estar a afastar muitos jovens agricultores do interior do país, não é? Sem dúvida, porque não vamos fazer agricultura, não são com as hortas urbanas que nós vamos conseguir fazer agricultura sustentável para todo o país. E é fundamental Portugal apostar nestas energias renováveis também para ser autossuficiente. Nós temos a base para conseguirmos ser autossuficientes a nível energético. Não concorda? Concordo. Portanto, com o mar, com o sol, Com o vento. com o vento que nós temos, bem planeado. E acrescentava no caso do setor agrícola, Sim. que temos que alterar também um bocadinho o paradigma, que é o setor agrícola não produz resíduos, produz recursos. Portanto, no final do ciclo, Exatamente. todos os produtos não, digamos assim, transacionáveis diretamente no mercado como produto final, podem ser utilizados para produzir biogás, podem ser utilizados para produzir 3 R's. hidrogénio. Tema que Quer já dizer, analisámos aqui com a agricultura circular, noutra conversa. Não me Aline, convidaram. Sim, mas está tudo fica convidado já relacionado. para a próxima. Aline, em Sim. relação ao papel do Governo, em relação aos fundos, os agricultores depois têm muitas vezes muita dificuldade em chegar aos fundos. Falam de burocracias, falam em dificuldades. O que está no papel e depois o que acontece na prática é bastante diferente, nomeadamente para esta questão da transição agroenergética. Os fundos deveriam ser direcionados para aí? O Governo deveria direcionar os apoios para aí? Sim, eu penso que sim, porque tem que se pensar a nível global. E a agricultura é, no fundo, uma das bases do nosso país. E, portanto, aliás, nós temos visto, nos últimos tempos, mesmo a nível europeu, a chamada de atenção que os agricultores têm feito para os governos olharem para os seus problemas. É óbvio que não basta ter dinheiro para distribuir, não basta dizer nós temos programas se os agricultores não têm informação direta. E aqui voltamos a bater com o caso da internet, porque muitas vezes a divulgação é feita online. Agora, se os agricultores não têm acesso, não conhecem ou só conhecem muito mais tarde, é evidente que não podem projetar e talvez até tenham boas ideias e bons projetos, mas não conseguem ter acesso à informação. Portanto, talvez o Governo e o sistema administrativo devesse olhar para estas questões de acesso à informação e ser mais amplo nessa divulgação. Diretamente com as estruturas, como a AJAP, para chamar a atenção, obviamente também com tempo de antecedência, porque muitas vezes os financiamentos têm uma aplicabilidade muito curta a nível temporal.
e não dá tempo para os agricultores, de facto, terem acesso à informação, conseguirem submeter os seus projetos e finalmente receberem os fundos. E isto tudo tem tempo de aplicabilidade. A natureza não espera, não é verdade? Ela tem os seus ciclos. Portanto, tudo isto conjugado é de facto muito difícil para os agricultores terem uma boa aplicabilidade. Portanto, a informação aqui é fundamental. Miguel Neto, a frase é antiga, serve para muita coisa, mas eu acho que aqui faz sentido. Trabalhar em conjunto, se os agricultores trabalharem em conjunto, vão ter mais força. As associações, aqui neste caso, também pesam para ajudar nesta transição agroenergética? Bom, eu acredito convictamente não apenas na capacidade da colaboração produzir resultados e, portanto, como foi referido já aqui pela Aline, que era a ideia de que os agricultores, os produtores, as organizações do setor, a academia e a administração têm que trabalhar em conjunto. Acredito que organizações como a AJAP têm aqui um papel vital para garantir que o que dissemos aqui pode acontecer, porque eu não acredito que seja possível os agricultores individualmente darem este salto, porque nós vivemos num mundo, numa aceleração tremenda, e então no que toca à tecnologia e à transformação digital é muito difícil individualmente nós conseguimos acompanhar a velocidade da mudança, mas também dizer que, para mim, eu acho que neste momento tenho algum otimismo sobre o que vai acontecer nos próximos tempos. Nós temos neste momento a tomar posse como Ministro da Agricultura alguém que não apenas conhece o setor, mas que tem uma experiência de Bruxelas que é valiosíssima, porque tudo o que hoje nós discutimos em termos de agricultura é fortemente ou praticamente na sua totalidade impactado pela política agrícola comum. Os desafios que nós estamos a falar aqui são desafios à escala europeia. Nós não dissemos aqui, ou pelo menos não os dissemos com as palavras todas, a sustentabilidade hoje também é geopolítica. Sim. E os conflitos que nós vivemos, quer na Europa, quer no mundo, colocam mais uma vez aqui um peso sobre o setor agrícola, porque se há uma coisa que nós todos não podemos dispensar é a alimentação. E, portanto, isso vai ser um desafio. E a guerra na Ucrânia, principalmente no início, sentimos isso na pele. Colocou-nos aqui com desafios que nós não estávamos à espera de voltar a viver tão depressa num continente que estava em paz há décadas. E, por último, dizer que há aqui assim também uma oportunidade para a agricultura vencer alguns como é que eu ia dizer, algumas das ideias feitas que hoje em dia existem sobre a própria agricultura em sede de práticas mais ou menos sustentáveis. Porque a ideia de que a agricultura é uma inimiga do ambiente não é real. Obviamente, mais uma vez, eu não estou a dizer que não possa existir alguma atividade agrícola que não respeita as regras atuais, mas isso é como em qualquer setor de atividade, sempre houve quem não cumpriu a lei. Portanto, a agricultura não tem aqui não é diferente dos outros setores. Mas dizer que a agricultura tem um desafio, que é conseguir comunicar essa prática da sustentabilidade e de preservar o ambiente, porque garantem a sua sustentabilidade e futura da preservação do recurso base com que trabalham. E só para dar nota que nós, por exemplo, estamos a fazer um projeto, a Nova EMS, com as duas grandes associações de produtores de Portugal, que representam praticamente 100% da produção de cereais, a ANPROMIS e a ANPOC, e nós estamos a trabalhar já utilizando blockchain para garantir não apenas a transparência da produção e, portanto, a parte da rastreabilidade, mas associar a esse mecanismo também atributos de sustentabilidade. Se a atividade agrícola, se aquele cereal em questão, se aquela farinha que está na prateleira do supermercado, não apenas teve um itinerário técnico à prova de qualquer suspeita em termos de práticas não amigas do ambiente, mas também se contribui ou não para a redução de emissões, se tem uma pegada carbónica baixa ou alta e, portanto, associar a esta rastreabilidade também atributos de sustentabilidade para aumentar a transparência e comunicar com a sociedade e com o consumidor qual é o real papel da agricultura neste desafio global que todos enfrentamos. Professor Miguel
Neto. Aline, muito obrigada. Vamos contar Obrigada. contigo, Aline, ao longo de outras conversas Com certeza. terra a terra. Professor, muito obrigada pela sua Muito obrigado. disponibilidade. Foi um mais um ciclo de conversas terra a terra. Aqui ficamos com a ideia de que tem que haver otimismo, que o setor agrícola tem de trabalhar de mãos dadas também com o setor do ambiente e, como ouvimos, já se faz um caminho em Portugal na transição agroenergética. Contamos consigo para uma próxima conversa. Agradecemos a sua atenção. Até uma próxima oportunidade.